Olá, boa tarde. Que a paz do Senhor esteja com cada um que assiste. Estamos aqui para começar mais um vídeo, né? Agora começando o estudo do livro do Apocalipse. Vamos estudar capítulo por capítulo do livro do Apocalipse. E antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, pedimos a iluminação do Teu Espírito sobre nós para que possamos compreender o conteúdo desse livro e entender a esperança que o Senhor traz para nós através dele. Nos ilumine com o Teu Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse estudo do Apocalipse que a gente vai fazer, eu não quero me prender muito a cada capítulo ser um vídeo. Eu vou tentar fazer vídeos não muito longos, mas estudando trechos do Apocalipse. É claro que vai ser capítulo por capítulo, porque a gente vai compreender todos os livros da Bíblia. Mas não quero fazer assim um vídeo, capítulo 1, outro vídeo, capítulo 2, não. Vou tentar ir de forma bem tranquila, devagar, para que a gente possa ir absorvendo o conteúdo do livro do Apocalipse, porque ele é muito cheio de informações, então eu vou devagar, sem pressa, né, para a gente ir compreendendo aos poucos o que está escrito lá. E a gente vai lendo o que está escrito e a gente vai estudando na Bíblia o que aquilo significa, as suas referências, tá bom? Antes da gente começar também, eu queria indicar alguma leitura para quem gosta do livro do Apocalipse. O livro Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, do pastor Mervyn Maxwell. É um livro excelente, ele destrincha todo o Apocalipse, nos ajuda a compreender bastante esse livro. Ele é da Casa Publicadora Brasileira. Tem esse também do pastor Arilton de Oliveira, da Novo Tempo, Apocalipse, a Batalha Final. Também nos ajuda a compreender todos os pontos do livro do Apocalipse. É um livro bastante interessante também. Tem um que é sobre o capítulo 13 em específico do livro do Apocalipse. É do Mervyn Moore. Ele explica, o estudo é sobre o Apocalipse 13. É um livro também excelente, nos ajuda a compreender o contexto daquele capítulo. É um excelente livro. E para começar, para início, assim, tem o livro do pastor Henry Fairab, Apocalipse verso por verso. É um livro já mais simples, não tão aprofundado quanto os outros, mas é um bom ponto de partida para a gente começar os nossos estudos. Gostaria de indicar também, para quem gosta de estudar e ama a Bíblia como eu, a Bíblia de Estudo Andrews, né? Ela tem a Bíblia, óbvio, várias anotações que nos ajudam a compreender o contexto de cada parte, inclusive sobre o Apocalipse, né? E tem tem as anotações sobre fatos históricos, os símbolos, as lições que a gente aprende. Tem também nessa Bíblia uma introdução a cada livro da Bíblia. Então, para quem gosta de estudar, essa Bíblia é excelente, porque ela dá o contexto de cada livro, nos ajuda a procurar temas semelhantes em toda a Bíblia. Excelente, quem gosta de estudar. E uma Bíblia mais simples, com estudos direcionados ao final dessa Bíblia, a Bíblia Missionária. Também é feito pela Casa Publicadora Brasileira. Então, a Bíblia Missionária, aquele que conseguir adquirir, tem alguns estudos no final que ajudam ao estudo inicial de temas da Bíblia. Tá certo? Então vamos começar. O Apocalipse, as pessoas entendem muito como um livro do fim do mundo, um livro cheio de tragédia, um livro cheio de animais horríveis fazendo coisas grotescas, e muita gente tem medo do livro do Apocalipse. É interessante que o nome Apocalipse ele é até vinculado à tragédia ou a coisa ruim, né? Tem personagens de filmes que trazem o nome de Apocalipse, eles são ruins e fazem maldade, essas coisas assim. Mas o Apocalipse ele não tem nada a ver com isso, né? Vamos lá então, vamos entender o contexto do livro do Apocalipse de forma rápida, de forma breve, para quando a gente começar os estudos a gente já tenha em mente como é que ele começou. Quem escreveu o livro do Apocalipse? Quem escreveu o livro do Apocalipse foi o evangelista João, né, o discípulo amado, aquele que andava com Jesus. Ele era o mais novo dos discípulos, né, ele que escreveu. Ele foi o último apóstolo de Cristo vivo, né, quando ele
ele foi o último a morrer, no caso. Foi se eu não estou enganado, o último que não foi martirizado, o único que não foi martirizado, né? Ele viveu até longos anos de vida, teve bastante tempo de vida. Ele foi o último vivo, escreveu os últimos livros da Bíblia, que foi escritos, né? Foi o livro do Apocalipse e o Evangelho de João. E ele foi preso na ilha de Patmos, que era um presídio numa ilha na Ásia. Ele foi preso por conta de pregar a palavra de Deus. O imperador Domiciano, maluco, sem muito juízo na cabeça, se intitulou Deus por ser imperador romano, e aqueles que não adoravam o Deus romano sofriam. Antes de João ser preso, diz a tradição que ele foi lançado num tacho de azeite fervente, mas não lhe aconteceu nada por proteção divina. Por isso, então, ele foi preso na ilha de Patmos. Ele ficou preso lá, segundo os historiadores, 4 anos mais ou menos, preso na ilha de Patmos. Então foi nessa situação em que Deus deu as visões do Apocalipse para João, dentro dessa situação. João também já não via, a gente vai ver quando estudarmos o capítulo 1 do Apocalipse, muito tempo que João não via a Jesus, e aqui Jesus no livro do Apocalipse aparece para ele, né, em visão. E era nesse contexto. Imagina, ele já tinha bastante idade, sofreu bastante por conta da palavra, tinha um amor forte, né, pela palavra de Deus. E é dentro dessa situação que o livro do Apocalipse é dado para João. O livro do Apocalipse, ele traz profecias, né, não só sobre o fim do mundo, traz profecias sobre o tempo que acontece. Como a gente vai ver nos estudos, as profecias do Apocalipse vão do período após a morte de Cristo até o tempo do fim. Então, o livro do Apocalipse cobre todo esse período, tá certo? Com as suas visões, o livro do Apocalipse ele até é dividido em algumas partes, né? Ele é dividido, tem a parte profética, a parte histórica, a gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco. E é bom a gente entender, então, quando a gente vai fazer a leitura do Apocalipse, sobre dois tipos de profecia. Tem a profecia clássica, que é igual aos profetas do Antigo Testamento, lá, Isaías, Abacuque, que tinham profecias clássicas. Deus falava que ia acontecer algo e acontecia naquela época, era para aquela época a profecia. E tem a profecia apocalíptica. A profecia apocalíptica normalmente ela é com mais símbolos. A profecia clássica não traz símbolos, pode trazer até ilustrações, mas símbolos da profecia apocalíptica. Cobre um período maior de tempo, é cheio de simbologia. Então é diferente as profecias que Isaías trouxe, apesar de não todo o livro, mas a maioria do livro do Apocalipse de Isaías são profecias clássicas para aquele tempo exclusiva, e profecia apocalíptica, que cobre um período maior, tem parte assim, mais escatológica, mas sobre também vai até o tempo do fim. É importante também a gente entender que o livro do Apocalipse ele tem uma ligação muito íntima com o livro de Daniel da Bíblia. Então, para a gente conseguir compreender o livro do Apocalipse, é muito importante a gente também ler o livro de Daniel. Mais para frente, nós vamos fazer uma série de estudos sobre o livro de Daniel. Então, mas ele é bem... eles andam junto. Então, os dois trazem profecias apocalípticas. Quem lê os livros dos profetas e lê o livro do Daniel e de Apocalipse, vê que as profecias que constam lá são diferentes, o jeito, o estilo dela é diferente. Então, o livro do Apocalipse traz profecias sobre o tempo do fim, desde um período até o tempo do fim, um vasto período de tempo. E uma coisa que a gente precisa entender também, quando Deus revela profecias apocalípticas, é que Deus ele mostra um ponto, depois ele amplia esse mesmo ponto, depois ele dá mais detalhes desse período. Ou seja, Deus ele fala o que acontece, depois ele amplia, dá um outro ponto de vista sobre o mesmo acontecimento. A gente vai ver muito isso no Apocalipse.
O Apocalipse fala, por exemplo, tem as 7 igrejas, depois os 7 selos, as 7 trombetas, que são o mesmo período de tempo visto de pontos de vista diferentes. Até uma curiosidade, o livro do Apocalipse ele é cheio de 7. 7 selos, 7 trombetas, 7 cartas, 7 pragas, 7 olhos, 7 espíritos, enfim, um monte de número 7. Tem um significado, né? O número 7 no livro do Apocalipse, na cultura hebraica também, da época, simboliza plenitude, totalidade, interesse, integridade, perfeição. E Deus usa muito esse símbolo para explicar. Quando a gente for estudando, conforme a gente for estudando, a gente vai vendo isso. E o livro do Apocalipse, então, ele é dividido em 2 partes. Deixa eu até pegar a minha colinha para eu saber exatamente, para não falar nada errado para vocês. O Apocalipse, ele é dividido em 2 partes. Ele é dividido, tem as profecias, né? É histórica, que vai do o primeiro capítulo até o capítulo 14, versículo 20, ou seja, o capítulo 14, é a porção histórica, né, que traz o grande conflito em andamento, a história do povo de Deus em andamento ali. Contando de várias formas um período histórico, assim. Apesar de ser das profecias, né, Apocalipse, só vem trazendo em um período histórico. E depois do capítulo 15 até o final da Bíblia, até o 22:9, e depois vem o encerramento da carta do livro do Apocalipse, né, o epílogo. É a porção escatológica, traz profecias, a consumação do grande conflito. Então a parte histórica traz o grande conflito em andamento, e a parte escatológica, que é mais rica em simbolismo ainda, vai o encerramento do grande conflito que o ser humano tá no meio. O ser humano está no meio de um grande conflito. E até é bastante importante a gente saber disso. O ser humano ele faz parte, está embolado ali, tudo misturado, um grande conflito acontecendo. E a gente está no meio desse grande conflito. E a gente às vezes não se apercebe disso. E no livro do Apocalipse isso vai ser muito claro. Essa visão, essa guerra espiritual, a gente vai vendo conforme for decorrendo os estudos, a gente vai ver isso. Então o livro do Apocalipse ele é dividido em porção histórica e em porção escatológica. E o que é então o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse, como eu disse, não é um livro do mal, um livro que traz maldade, um livro que traz coisas ruins ou ligado ao mal. Muito pelo contrário. O Apocalipse, eu digo com toda certeza que ele é um livro de esperança. É um livro que nos traz a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Até esse é o principal objetivo do livro do Apocalipse. É dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Deus ele comanda todas as coisas. Então, quando a gente for entendendo, decifrando o livro do Apocalipse, a gente vai ver que Deus controla tudo. Deus controla todas as coisas. A gente pode ficar tranquilo. Tá certo? Eu vou abrir, então, um trechinho do livro do Apocalipse para a gente começar a entender. O que é, então, o Apocalipse? Olha só, o primeiro verso do Apocalipse diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João. Apocalipse. O que é Apocalipse? Apocalipse, traduzindo a palavra Apocalipse, ela pode se traduzir como revelação ou além das sombras, ou alguma coisa assim, aquilo que estava escuro, oculto e foi revelado. Então não tem nada a ver com tragédia, com destruição, com morte, com o diabo, apesar dele aparecer no livro, mas não é ele, o livro não fala dele. O livro do Apocalipse é um livro de revelação. Revelação de quem? A gente acabou de ler. Revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse, ele vai falar do
que Deus, do que Jesus estava fazendo após a história dos evangelhos. O que Jesus fez depois que ele foi levado aos céus, lá no livro de Atos, capítulo 1. O que Jesus estava fazendo, o que estava acontecendo com a igreja, como que Deus estava trabalhando. É do que o livro do Apocalipse trata. Vai tratar desde aquela época até o tempo do fim. Então ele não é algo que para botar medo nas pessoas. O Apocalipse traz o controle de Deus sobre a história humana e mostra também a pessoa de Jesus. O Apocalipse é uma revelação de Jesus e sobre Jesus. Então não precisa ficar com medo ao estudar o Apocalipse. Pelo contrário, ele vai te trazer esperança. O Apocalipse, então, ele é uma sequência de visões. O Apocalipse não está em sequência cronológica. Apesar de que a gente vai lendo parte por parte, mas o Apocalipse não está numa sequência cronológica. Ele tem várias sequências, várias partes que ele é dividido. Vou ver se eu consigo trazer a divisão dele aqui para a gente entender. Ele não foi escrito de forma linear. Ele traz um exemplo, que nem quando a gente vai ler, tem o prólogo, que é o capítulo 1, que revela quem deu a visão a João. A gente já sabe, é Jesus Cristo que trouxe a visão a João, mas que forma que ele trouxe a visão até João, e vai dar o que Deus queria de João, o que aconteceu com João na hora que ele começou a ter as visões ali. É uma introdução ao Apocalipse. A gente vai começar a estudar no próximo vídeo. Depois tem as 7 igrejas, né? Depois tem então ele é dividido ali do capítulo 2 e 3, é uma divisão. Depois tem ali o capítulo 4 e 5, mas vai a segunda sessão, vamos lá, deixa eu começar de novo. A primeira sessão é do capítulo 1, versículo 10 até o 3, 22, é uma sessão do livro. Depois tem uma segunda sessão, que vai do capítulo 4, 1, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 1. Depois tem uma outra sessão, que é do capítulo 8, versículo 2, até o capítulo 11, versículo 18. Depois tem do capítulo 11, versículo 19, até o capítulo 14, versículo 20. Aí tem uma outra divisão, no capítulo 15, versículo 1 até o 16, 21. Uma outra divisão do Apocalipse 17, 1 até o 19, 10. Tem uma outra divisão, que é do 19, 11 ao 21, 8. Depois tem a última parte, que é do 21, 9 ao 22, 9. E depois tem um epílogo, que encerra. Então o Apocalipse ele não foi escrito de forma linear, né? Ele vai e volta. Ele conta um trecho, depois volta, conta de novo esse trecho de um outro ponto de vista. Enfim, no Apocalipse traz vários detalhes para que você perceba que Deus está no controle. Então não dá para a gente pode até ler o Apocalipse do começo até o final de uma vez, que nem a gente vai estudando parte a parte aqui. Mas ele não é linear, ele não é cronológico. E é importante a gente entender isso, para a gente entender as profecias, onde está cada lugar de cada uma, o lugar de cada profecia que Deus traz nesse livro. Então ele não é linear, isso guarda na sua mente. Mas ele mostra de vários pontos de vista que Deus sabe o que está acontecendo, Deus sabe o que vai fazer, Deus está no controle. E mostra como que Jesus está participando com a igreja desse tempo do fim. E ele tem no versículo 3, já encerrando o nosso vídeo hoje, 3 do Apocalipse 1, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. A palavra bem-aventurado é feliz. Feliz é aquele que entende e guarda o que está escrito na profecia desse livro. Por que é feliz? Até eu costumo dizer para as pessoas assim, eu faço a pergunta: você sabe o futuro?
A gente pensa, não, né? Quem que vai saber o futuro, né? Aquele que entende o livro do Apocalipse sabe. Não o seu futuro particular, mas sabe como é que Deus vai agir no futuro da igreja, no futuro do seu povo. A gente consegue saber o que Deus vai fazer. E não é um conhecimento assim vazio, ele tem explicação. E é bastante importante a gente saber também que a própria Bíblia se explica. Né? A gente não vai procurar explicação fora da Bíblia. A própria Bíblia se explica. Então é Deus explicando o que Ele mesmo vai fazer. Tá certo? Uma observação só também importante, que como eu disse, a Bíblia ela se explica, não tem lugar para ponto de vista humano. A Bíblia tem que se explicar. Se a Bíblia não explicou o que está ali, é porque não é para a gente saber. Tá? Mas normalmente Deus, através da Bíblia, estudando a Bíblia, a gente vai ver que a gente vai estudando Apocalipse, mas vamos folhear várias partes da Bíblia toda. Deus vai mostrando como a gente entender as profecias desse livro. E é importante também a gente entender o método que Deus usa para explicar. É igual no livro de Daniel, Deus usa o método de história. A gente chama de historicista. Deus explica através da história os seus atos. E através da história passada, Deus vai contando o que Ele fez, o que Ele está fazendo, para explicar o que Ele vai fazer lá na frente. É o método historicista. Não é coisa vaga, solta, assim, perdido. Ela acontece na história. Até a Bíblia fala que se o profeta falou, tem que acontecer na história. Então a gente tem que entender que Deus usa o método da história para contar as suas atitudes, as suas ações. Por isso que eu digo que a Bíblia diz, né, no caso, e eu li aqui agora, que a gente é bem-aventurado, a gente é feliz, porque a gente, ao compreender o livro do Apocalipse, vamos ver que Deus está no controle de toda a história. E para não ficar sem leitura, né, que eu pulei o versículo 2 do livro do Apocalipse está escrito assim, que Deus, no final do versículo 1, Deus notificou a João, ao qual atestou a palavra de Deus, o versículo 2 agora, ao qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Então, tudo aquilo que Deus foi mostrando para o profeta, ele escreveu. E ele escreveu o que ele viu. A gente vai ver que o livro do Apocalipse tem um cordeiro de 7 olhos, tem um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Foi exatamente o que ele viu. E ele escreveu o que ele viu. Tá? Não foi... ele não estava tentando ocultar o que ele viu para poder espalhar assim. Não, foi o que Deus mostrou para ele. E ele escreveu. E o crente tem que estudar a Bíblia para entender o que Deus colocou ali nos símbolos. Pelo mesmo motivo que Jesus falava por parábolas. Lembra quando Jesus comentou por que ele falava por parábolas? Lá no Evangelho de Mateus. Fala que para aquele entender é só aquele que realmente quer, aquele que busca. Por isso que ele é escrito dessa forma. Porque só aquele que quer saber de Deus vai conseguir compreender, porque vai buscar estudar a palavra de Deus. E então João escreveu tudo aquilo que ele viu, tá certo? E ele viu muita coisa que ele não soube explicar. Então ele colocou com a linguagem que ele tinha. Por isso também que o livro do Apocalipse parece assim, tem tudo isso de símbolo, de visões que João escreveu ali. Porque tinha coisas que ele não sabia nem como explicar, então ele colocou dentro do que ele conhecia. Que né, até o pastor Rodrigo Silva explica, assim, dá uma ilustração para a gente entender. Que é igual você pegar um índio que nunca teve contato com a civilização, né, de agora, ele vive só lá junto com a sua tribo, e tira ele de lá e coloca ele lá no centro de São Paulo. Ele nunca viu aquilo. Aí, depois leva ele de volta e fala para ele contar para os companheiros dele. Como é que ele vai contar que ele viu um metrô? Que ele não sabe. Então ele pode falar, um exemplo, que ele viu uma cobra gigante de ferro que carregava as pessoas dentro.
né? Um prédio, como que ele vai explicar um prédio? Várias ocas, uma em cima da outra, e feito de material duro, não sei. Como que ele vai explicar? Então foi o que João fez também. Ele explicou dentro do que ele conseguia aquilo que ele viu no céu, das visões de Deus. E diante de tudo, esse é o cenário do livro do Apocalipse. E dentro desse cenário é que a gente vai começar o nosso estudo. Então no próximo vídeo vamos começar o estudo do capítulo 1, que é o prólogo, né? A introdução ao livro do Apocalipse. A gente vai estudar. Vamos tentar estudar o capítulo 1 todo, apesar de ele ser o prólogo e o começo já das 7 cartas, que é o capítulo 2 e o capítulo 3. Mas vamos tentar estudar então o capítulo 1. Né? A gente entender a introdução, o Deus, Jesus falando com o profeta, como é que foi, o porquê que ele falou, as coisas que ele falou ali. Tá certo? Então eu espero você no próximo vídeo. Se inscreve no canal para acompanhar, né, cada vídeo que for saindo. E que a paz do Senhor seja com você e que Deus possa trazer conforto a você através desse estudo que estão fazendo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.